Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre os 3 sinais da perda interior. Muito boa segunda-feira, vamos começar esta nova semana. Espero que estejam todos muito bem, que estejam recarregados, cheios de energia para começar mais uma semana. E hoje vamos começar com os 3 sinais. O que é que eu tenho aqui? Os 3 sinais de perda de ti mesmo. Eu espero que vocês compreendam que todos nós estamos num processo e que existem fases da nossa vida em que nós começamos a perder-nos a nós mesmos. E nós vamos falar destes 3 sinais que acontecem diariamente na nossa vida e nós nem sequer reparamos. E eles começam a sabotar os nossos resultados, a nossa paz interior e, acima de tudo, afastam-nos de viver o nosso propósito. Sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, eu sou o Miguel Mendes, professor de meditação, de respiração e mentor, e bora lá começar a live. Como é que eu deixei isto aqui? Deixa eu ver para não me perder. Exatamente. Os 3 sinais. Vocês conseguem compreender que se nós não temos um vínculo forte com o nosso propósito, se eu não tenho uma boa identidade, se eu não sei quem eu sou verdadeiramente, é muito fácil eu sair do meu trajeto, correto? É muito fácil eu perder-me daquilo que eu quero. E estes 3 sinais que nós hoje vamos falar, eles são claramente autossabotadores e nós temos que tratá-los, porque eles vão-te mostrar que tu precisas de ativar a tua responsabilidade, que a culpa não é o outro. A culpa não são as circunstâncias da tua vida, mas sim nós vamos aqui falar, principalmente neste primeiro ponto, que a vida não é com aquilo que te acontece, mas sim o que é que tu fazes com aquilo que te acontece. Portanto, vamos então começar. Os 3 sinais de perda de ti mesmo. Vocês sabiam que normalmente nós, em relacionamentos com a nossa família, connosco mesmo, nós começamos a sabotar devido a uma pequena situação que se perpetua desde criancinha até nós ficarmos adultos, que se chama, primeiro sinal, culpa. Quando nós desenvolvemos muita culpa, quando nós começamos a entrar em sociedade com a nossa programação feita pelos nossos pais, feita por toda a gente que está à nossa volta, nós começamos a desenvolver culpa. E Miguel, qual é o problema de sentir culpa? A culpa não te deixa prosperar. E atenção, não estou aqui a falar prosperar de dinheiro, estou aqui a falar prosperidade, quer dizer crescimento em todas as áreas. Crescimento de saúde, de relacionamentos, de bem-estar, de dinheiro. Ou seja, se eu sinto culpa, eu estou a vibrar aonde? No medo, na insegurança, na culpabilidade de algo que aconteceu lá atrás, ou mesmo recentemente, e isso não me deixa avançar. E toda a gente aqui já deve ter passado por isto, que quando eu sinto culpa, eu não consigo dormir bem. Quando eu sinto culpa, eu não consigo andar bem. Parece que ando com remorsos. Parece que ando com uma dívida cá dentro para fazer alguma coisa. Parece que estou-me sempre a cobrar devido a essa culpa. Portanto, é preciso eu compreender que se eu continuar com essa narrativa e desenvolver culpa por tudo e por nada, e quando eu digo culpa por tudo e por nada, não estou a dizer que não tem significado porque tu estás com culpa, mas tu agarraste a isso. Porque uma coisa é eu ser vítima de algo, imagina, desenvolver alguma coisa, ou eu fui culpado de algo, ou uma vítima. Outra coisa é eu transformar isso num vitimismo, em que perpetuo isso durante anos e anos. E aquela narrativa não sai daqui e a culpa começa a apertar o meu coração. Isso são sinais de que tu te estás a perder de ti mesmo. Isso são sinais de que tu não estás a conseguir viver o teu propósito. E o teu ego adora estar na culpa. Como assim, Miguel? Se eu estou a sofrer, está a sofrer, mas é normal. O teu ego, o teu programa, habitua-se a sofrer. Habitua-se à culpa. Ou seja, ele começa-se a alimentar dessa energia tóxica. Portanto, se eu preciso de avançar, começar a ter identidade, começar a ter valor, eu preciso de abandonar a culpa. Porque a culpa normalmente faz com que a minha identidade seja baixa. Faz com que eu esteja sempre com o pé atrás. Porque repara, se eu sinto culpa pelas minhas situações diárias na vida, se eu sinto culpa porque lá atrás eu enganei o meu pai, lá atrás eu roubei e fui apanhado, se eu sinto culpa por causa disso, tu estás a atrair o quê para a tua vida?
situações que te vão mostrar essa culpa. E tu não vais conseguir avançar. Qualquer pessoa que te venha falar, qualquer pessoa que venha forçar com autoridade alguma coisa sobre ti, por exemplo, no trabalho, vem o teu padrão com autoridade, começa a falar contigo de uma maneira mais forte e tu começas a sentir atacado e essa culpa vem ao de cima. Porque eu sou uma merda, porque eu fiz isto, eu mereço que me falem assim. Ou seja, muito cuidado com esta culpa. Miguel, então como é que eu começo a tirar esta culpa? É muito simples. Tens de começar a acreditar em ti. Tens de começar a pegar numa caneta e a escrever o porquê que tu te sentes culpado. Qual foi a situação que aconteceu na tua vida para tu te sentires culpado? Como é que tu te sentes quando estás numa situação em que te sentes culpado? E como é que seria tu viver sem essa culpa? Começas a escrever sobre essas situações e tu vais ver que vais começar a chegar a um consenso. Vais começar a crescer internamente e a perceber que eu não preciso viver com culpa. Isto de alguma forma, eu acreditei nisto lá atrás porque é uma escolha. Eu acreditei lá atrás, assumi isso para a minha programação. Não quer dizer que aquilo tenha sido alguém que pega. Inconscientemente posso ser absorvido essa culpa. Da maneira como tu vias o mundo com 7 anos, com 10 anos, e agora isso não está aí a perpetuar com 40 anos. Tu precisas te desvincular disso para começares a viver o teu propósito. Porque pessoas com culpa não conseguem ter uma vida feliz. É antagónico, não dá. O teu chakra cardíaco, o teu time vibra, paz, alegria, abundância, conexão. Se tu começas a pôr culpa, remorsos, tu começas a fechar. Não dá para tu seres alegre. Portanto, vejam onde vocês têm a culpa e não quero que vocês. Não quero não. É a minha opinião. Não quero que vocês tentem erradicar a culpa de vocês. Ai, sai caralho, eu não preciso mais disto, eu consigo. Mas que tentem compreendê-la. Para mudar. Porque só vais conseguir viver o teu propósito quando transformas essa culpa em esperança. Em fé. E só consegues fazer isso com sabedoria. Fazendo estes exercícios que eu te falei, começando a ganhar consciência sobre ti. Através da meditação, através de respirações conscientes, começas a trabalhar essa energia e a modificar. Porque já deves ter percebido na tua vida, certamente isso já aconteceu, e na minha já aconteceu, que quando tu te sentes culpado, parece que a culpa é sempre tua de alguma coisa. Parece que tudo o que acontece no mundo é culpa tua. Qualquer situação que alguém venha falar contigo de algum problema, tu sentes que a pessoa sabe qualquer coisa e que a culpa é tua. Então assumes logo isto. Tu não consegues espevitar, sair. Portanto, larga isso. E às vezes são situações de criança, quando nós estávamos com outros alunos, com outros amiguinhos, e nós ficámos com isso bloqueado. Começámos a achar que somos uma merda, começámos a achar que nós fazemos mal, começámos a achar que a culpa é nossa, e no entanto era só outra pessoa que era uma besta. Tudo pode acontecer nestas situações. Pessoas que têm problemas desde criança com família, que têm problemas de sexualidade, tudo isso começa a gerar uma culpa, a pessoa começa a perceber o mundo através daquele filtro e isso vai te impedir de viver o teu propósito, de viver com alegria, com paz, porque tu não vais conseguir relaxar. Porque quando tu começas a relaxar, o teu sistema, alto, calma, fica alerta, pode acontecer alguma coisa, porque acontece sempre isto quando tu relaxas, portanto tens que relaxar e controlar a situação e a pessoa vai vivendo assim. Portanto, o primeiro sinal de que tu estás-te a perder de ti mesmo, de que tu não estás a viver um propósito nesta tua vida, é a culpa. Trata disso, começa a olhar mais para dentro, começa a compreender que isto é só uma programação. São comportamentos que tu adicionaste. Imagina, tu tens um telemóvel. O teu telemóvel vem com aplicações de origem, com a própria pessoa que construiu o telemóvel, as pessoas, os engenheiros, disseram, eu acho que estes aplicativos são importantes, portanto vão no telemóvel. Chega ao telemóvel, quando compras o telemóvel, tu adicionas outros aplicativos, que para ti são importantes, e muitas vezes até tiras aqueles aplicativos que estão ali. Pronto, é exatamente isso. Tu tens esse aplicativo da culpa, de algo que aconteceu lá atrás. Chegou o momento de programar, chegou o momento de deixar ir. Ai Miguel, mas eu fiz uma coisa tão mal.
Tens de compreender que toda a gente comete erros e que, se eu já paguei por isto, porquê que eu continuo-me a cobrar? Ai, Miguel, mas se eu não senti remorso, sou uma pessoa má. Se eu não senti culpa, quer dizer que eu não sinto que fui má pessoa. Não, aconteceu uma situação. Imagina, fui apanhado a roubar e tive que ir à polícia, estive preso meio ano. Tu assumiste para a sociedade, tiveste uma culpa. Tu assumiste a tua pena. Chegou o momento de deixares de sentir culpa e seguires em frente. E mudares. Porque senão essa culpa vai-te puxar sempre para circunstâncias de más decisões. Nós temos que aprender a seguir em frente. Perceber que eu, para ter paz, para viver o meu propósito, eu preciso estar pleno. Eu preciso de aceitar quem eu sou. E como é que eu vivo. E é muito importante eu fazer isso. Largar-me dessa culpa. Ai, Miguel, mas eu fiz tanta coisa nas... Foda-se, quem é que nunca fez merda? Tu achas que eu nunca me senti culpado de muita coisa? Mas de que é que te adianta tu sentires isso e não fazes nada com isso? Chegou o momento de uma pessoa começar a perceber que se eu quero viver uma vida extraordinária, se eu quero viver junto com o meu propósito, com saúde, com prosperidade, perceber quem eu sou, o que é que eu quero, eu preciso de largar a culpa, porque senão ela vai chegar a um determinado ponto, ela vai-me cobrar e vai-me puxar. Eu vou começar a ter sonhos mais vividos, eu vou começar a sentir o coração na boca, porque não te consegues ver livre dessa merda. E depois vocês não pensem que a culpa que eu estou a falar só de merdas que fizeste. Há muita gente aqui que se sente culpada num casamento e não acaba o relacionamento por causa disso. Há muita gente que está num relacionamento abusivo e não acaba porque acha que a culpa é dela ou dele. Comecem a definir aquilo que vocês querem verdadeiramente para vocês. Comecem a compreender aquilo que vos limita e aquilo que vos faz mal. São só crenças, caralho. A forma como eu vivo a minha vida, os meus valores, os meus princípios, são crenças. Crenças. E eu escolho acreditar nisso. Porque me faz bem. Não estamos aqui a falar da verdade. Estamos a falar, a verdade é isto, a verdade é eu não quero errar. Eu não quero... Toda a gente neste planeta erra. Senão não estávamos aqui encarnados. Toda a gente. Ninguém tem uma visão acima disto, corriqueira, de viver em 3 dimensões. Quando nós desencarnamos e vamos para o plano astral, começamos a ver a vida de outra forma. Mas neste momento aqui, que nós estamos aqui a ver estas interações, ter que pagar contas, ter filhos, não ter o planeta saudável e guerras, toda a gente erra, toda a gente faz merda. Para de cobrar. Compreende que se eu tenho um conjunto de crenças que vão contra a minha felicidade, se eu tenho um conjunto de crenças que vão contra o meu bem-estar, eu mudo-as. Ai, Miguel, mas depois parece um idiota. As pessoas vão achar que eu sou um imaginativo, que eu estou sempre a sonhar com a cabeça no ar. E qual é o problema? Liberta-te da culpa. As pessoas que me veem a falar e tudo, este gajo deve estar meio deficiente. A vida é extraordinária, a vida é abundante, é só abundância. E é. Porque eu escolho acreditar nisso. Ai, Miguel, mas a verdade a gente a passar fome. É verdade, mas eu escolho as minhas crenças. Do que é que me adianta eu estar com crenças na cabeça que são verdade se elas me limitam o dia-a-dia? Vocês estão a compreender aquilo que eu digo? É uma escolha. O que é que vocês querem? Qual é o vosso plano? Porque quando vocês começam a descobrir quem vocês são e a vir para dentro, vocês percebem que estão a viver uma programação. Então eu tenho que escolher uma programação que vá de acordo com aquilo que eu quero. Não aquilo que eu quero externamente. Aquilo que eu quero como ser, como alma. Ou seja, como é que tu vais fazer para te libertares da culpa? O que é que tu precisas de fazer para te libertares disso? E libertem-se. Como eu falei, peguem numa caneta, comecem a escrever porquê que eu me sinto culpado. O que é que ainda me prende, quais são os sentimentos disto, e comecem a aprofundar isso aí dentro. Este foi o primeiro sinal. Depois temos medo do desagrado. Isto é um sinal de que tu não estás a viver o teu propósito, não estás a viver aquilo que tem significado para ti, que é o medo de desagradar ao outro. Só um momento.
Pode ser o nome da religião católica. Bom dia, deixa eu ver se há aqui alguma pergunta. Não consigo entender nada do que está aqui escrito. Este monólogo de reafirmação ajuda-te antes de começar os teus dias? Ajuda, sim senhor. Qualquer coisa que faça bem a alguém, neste caso me faz bem a mim há anos, porque é que eu não havia de partilhar com as outras pessoas? É bom o que eu faço, é verdadeiro, ajuda aos outros, qual é o problema de eu fazer isso? Ora, vamos lá continuar. Pessoal, se houver alguma pergunta, é só fazerem. Se eu puder responder, ótimo. Segundo ponto. Desagradar. O medo de desagradar. Porquê é que nós continuamos com o medo de desagradar as pessoas? A partir do momento em que eu tomo uma decisão da minha vida e começo a querer levar a minha vida de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acho que é o melhor para mim, começo a mudar os meus hábitos, começo a mudar os meus valores, começo a aprofundar o meu estudo, o meu conhecimento sobre mim mesmo. Se eu começo a fazer isso, surge uma coisa em todos nós, que é o medo de desagradar. Porquê que vocês têm medo de desagradar o outro? Imagina assim, eu estou aqui a falar, aquela pessoa deixou aqui um comentário que eu não entendi muito bem, e outra pessoa, qual é o problema de eu desagradar aquela pessoa? Tudo o que eu vou dizer vai mudar a opinião dela? Não. Então porquê que eu me vou preocupar com isso? Se eu vou mudar, se eu estou a mudar a minha vida, eu vou desagradar principalmente as pessoas que estão à minha volta. Família, amigos. É verdade. Qual é o problema? Eu vou-me continuar a sabotar quando eu sei que o meu caminho é isto por causa dos outros? Com medo de magoar o outro? Só que, será que eu com medo de magoar o outro, eu para não magoar o outro não me estou a magoar a mim? Certo? Se eu tenho medo de me desagradar, eu nunca vou estar preocupado com o outro. Eu vou estar preocupado com os meus valores e princípios e com quem está à minha volta. Agora, se eu tenho medo de desagradar ao outro, eu vou fazer com que a minha vida seja um reflexo do que os outros acham. E como é que tu queres que a tua vida aí mude? Como é que tu aí queres ter paz, reafirmação, viver o teu propósito? Isto não vai acontecer, certo? Como é que tu vais conseguir fazer algo que tens os outros sempre à cola? Qual é o problema de tu dizeres não? Já te perguntaste isto? Qual é o problema de eu dizer não a alguém, a alguma coisa, a alguma situação? Não. Será que sou má pessoa? Será que o que te vem à cabeça é sou má pessoa? Não mereço amor? Ninguém vai gostar de mim se eu disser não? Se eu fizer alguma coisa que vai desagradar aos outros, vou-me apontar o dedo, as pessoas vão me deixar de lado. É que estas neuroses. Pronto, aqui não está a dizer que tenho dificuldade em dizer não. E a boa questão é porque que tu tens medo e dificuldade de dizer não? Pergunta-te a ti, que normalmente isto vem de criança, como é que eu não consigo lidar com o não e desagradar? De alguma forma, eu fiz alguma coisa lá atrás e as pessoas afastaram-se. Eu, na escola, estávamos todos a jogar, a bola é minha, não é? A bola é minha, e pego na bola e toda a gente vai embora. E eu começo a ter medo inconscientemente de ficar sozinho e abandonado e começo a agradar aos outros, sem me ouvir a mim. Vocês estão a ver aquela pessoa? Olá Miguel, estou a ouvir-te atentamente, mas nem sempre as coisas são assim tão fáceis. Claro que não, Rui. É muito difícil. Mas ser difícil não quer dizer que uma pessoa não consiga fazer. A mudança é difícil. É simples e fácil o processo, mas é difícil a aplicação. Não é qualquer pessoa que vai fazer isto. Eu sei perfeitamente, eu estou consciente disso. Não é qualquer pessoa, porque dói. A pessoa tem que lidar com ela, a pessoa tem que aprofundar e não é fácil. Só que a partir do momento em que tu começas a descobrir quem tu és, tu vais fazer o que é certo. A partir do momento em que eu percebo o que é que eu vim aqui fazer, que eu escolhi a maneira como eu quero viver, eu vou cair 10 milhões de vezes. Só que como eu tenho clareza para onde eu vou-me levantar. O problema é quando nós estamos a tentar agradar o outro, nós estamos com medo e estamos com culpa e não conseguimos fazer aquilo que tem que ser feito. E aí a vida fica toda retorcida e nós começamos a viver tretas. E parece que não conseguimos sair dali. Agora é óbvio, quando eu começar a despertar, quando eu começar a tentar mudar a minha vida, só vai acontecer merda. Merda atrás de merda. Porque nós temos que retirar aquilo que semeámos durante anos. E não é fácil desagradar. Principalmente a família. Epá,
pais, há amigos próximos, mas imagina, eu adoro ir com os meus amigos jogar futebol, e ir ao estádio, ver futebol. E durante anos, sim, depois íamos para tainadas e eu, de repente, começo a achar piada ao ténis e começo a estudar ténis. E vou para a beira deles, olha, pessoal, aí, já viram ténis? É muito fixe. O que é que eles vão dizer? Ténis, por amor de Deus, é futebol, pá, vira macho, por amor de Deus, coisas de treta de paneleiritos. Vamos mas é jogar futebol. Ninguém vai querer fazer ténis. E eu começo, olha, vou virar vegetariano. Pá, vou começar a comer mais limpo, mais calmo. Vou deixar de ir ao churrasco. Vou deixar de ir o quê? Às tainadas ao sábado. E isso vai criar o quê? Um distanciamento. E eu vou ter que me afastar. Se eu os tentar agradar e continuo aí com eles, apesar de não ser aquilo que eu quero, eu estou-me a afundar. Por pessoas que eu considero amigos, mas quando tu mudas a tua perspectiva e ganhas consciência, tu percebes que tem que mudar isso. Para deixar entrar novos amigos. Novas pessoas na tua vida. Porque nem toda a gente quer a mesma coisa. Mas quando tu começas a despertar para ti, tu começas a querer aquilo que é verdadeiro para ti. E um dos pontos principais é aprender a desagradar. A desagradar o quê? O outro para agradar a mim. Porque se eu não me agrado a mim, se eu não faço aquilo que é verdadeiro para mim, quer dizer que eu estou a viver a vida dos outros. E isso corrói. Isso traz infelicidade. Isso traz frustração. E uma pessoa não consegue lidar muitas vezes com isso. Às vezes vem os surtos de raiva, no trabalho, em qualquer dia, nós não sabemos de onde é que vem aquilo, porque é tudo que está aqui dentro. Porque eu não consigo dizer um não. E quando eu digo desagradar, não é faltar ao respeito às pessoas, é tu dizeres aquilo que verdadeiramente tu sentes. Pessoal, hoje não quero ir. Porquê? Vou ficar em casa. Hoje não vou porque vou trabalhar amanhã de manhã. Sabes que tu dói-me um bocado bem. Simplesmente diz, não quero. Porquê que vou mentir? Aí vamos aqui ao jantar. Não me apetece. Sem justificações. Isto é o poder de nós começarmos a fazer aquilo que é verdadeiro para nós. Quando damos razão aos outros para só agradar, estamos a criar mais escassez nas nossas vidas. É óbvio, porque tu vais estar a viver a vida dos outros. Porque é o que é esperado de ti. Certo? Aquilo que eu espero que tu faças, ótimo, eu estou a ser egoísta ao ponto de querer que tu faças aquilo que é o normal. Se tu começas a fazer aquilo que tu queres, aquilo vai-me desagradar. E eu vou dizer, estás esquisito, estás diferente, estás egoísta. Como uma mensagem há pouco que o rapaz ou a rapariga deixou aqui de que isso é o psicológico para tu te reforçares. É óbvio que eu faço isto diariamente para mim. Porque eu escolho isso. Que é aquilo que eu vos falo. Quando nós temos valores e princípios, como os meus, consciência, nós começamos a perceber que tenho que ter disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento. Os meus valores são estes, é isto que eu acredito. E tu começas a viver em prol disso, porque é as tuas crenças. Não quer dizer que não vais errar. Tu vais começar a desagradar a outros. Normal. Eu desagrado muita gente. Muita gente se passa comigo. O que é que eu vou fazer? Muita gente do mundo esotérico, espiritual, muitos psicólogos passam-se comigo. E o que é que eu vou fazer? É a perspectiva deles. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu acredito para agradar ao outro. Eu vou começar agora aqui nestas lives a falar de uma certa maneira para cair nos bons corações das pessoas. Pessoas que eu nem sequer conheço. Não, eu vou dizer aquilo que eu acredito e aquilo que eu pratico e vivo diariamente. Ponto. Mas depois recebo uma mensagem. Aquilo que tu disseste eu não concordo e magoou-me. Eu nem te conheço, caralho. Eu vou-me preocupar com isso. Nós temos que aprender a desagradar com estratégia. Porque eu só desagrado alguém quando eu tenho uma estratégia. É ou não é? Quando eu sei o que é que eu quero para a minha vida, eu começo a desagradar os outros. Porque eu começo a dizer não. Quando eu não sei o que é que eu quero para a minha vida e começo a ir com a manada, aí são gajos fixes. Olhem para vocês, como é que a vossa vida está, olhem para a vossa frustração, olhem para os desequilíbrios, olhem para a escassez que existe em vocês, como falou há bocado o Renascer, se não me engano, e vejam se vocês querem isso para vocês. Se isso faz lógica.
Ou se é simplesmente um hábito, está perpetuado no vosso sistema e vocês estão sempre a agradar. E não conseguem sair disso. Porque é uma escolha. É sempre uma escolha. É fácil? Não. Mas é uma escolha. A minha máxima todos os dias é dar ao dia o que quero que o dia me dê de volta. Fantástico, Rui. Está ótimo. É um reflexo. Isso é o que eu costumo dizer que é um reflexo. Aquilo que eu dou é aquilo que vem. Ou seja, eu semeio isto e isso vem de volta. Está fantástico. Agora vem aqui alguém, Rui, que Palermo, isso é mesmo, isso é coach. O que é que interessa? É a tua crença, é aquilo que faz a tua vida ter significado, é aquilo que faz-te ter força. Foda-se, desagrada. Estão a entender o poder de desagradar? Não é desagradar de rebelde, é o desagradar de vocês saberem exatamente o que é que vocês querem. Foda-se. Ai, a Ana está a falar aqui uma coisa que não aconteceu ontem. Concordo plenamente digo isso mesmo para o meu marido. Tu estás num relacionamento, tu estás num relacionamento com uma pessoa e tu vês a pessoa ao teu lado a agradar a outra simplesmente porque não quer ser mal educada e precisa que tenha outra pessoa ao lado que não e que vai ficar com as culpas. Isso acontece várias vezes e eu dou-me perfeitamente nesse papel. Não agradar e dizer aquilo que é verdadeiro, mesmo que isso pareça ser mau à beira das outras pessoas. A minha mulher não tem coragem de dizer certas coisas e eu sei que ela não quer fazer aquilo e eu chego lá e digo, eu não quero. E assumo a responsabilidade. Como a culpa é dele, ele é um antissocial, ele não quer fazer as merdas. Não tem problema nenhum. Porque eu sei o que é que eu quero. E sei o que é que a minha mulher quer. É muito interessante. Portanto, parem de agradar as pessoas. Porque imagina, se tu estás a agradar a família, amigos, o que é que está a acontecer? Eles estão a sugar a tua energia. Tu vais te sentir exausto, tu vais te sentir... Parece que estão num ciclo negativo, parece que só tenho má energia em mim, porque é a energia dessas pessoas. Porque tu deixas-las entrar na tua vida e começas a viver de acordo. E mal tu tentas mudar, essas mesmas pessoas vão gozar, vão criticar, vão dizer, tem cuidado. Mal as coisas começam a andar bem, essas pessoas vão começar a rir. Tens que desagradar e tens que te afastar. Isso afasta-te, isso afeta-te e afasta-te do teu propósito de uma forma muito forte. Não é brincadeira. O ser humano tem que aprender. Isto é crença de identidade e de merecimento. Nós lá atrás fomos maltratados, ou ninguém nos dava o devido valor, fomos xingados, não conseguíamos subir e agora sentimos incondicionalmente o desejo de agradar aos outros para sermos bem-sucedidos em sociedade. E isso é uma crença e tem que ser mudado. Porque está-te a limitar. Se eu não faço o que eu quero, se eu não mudo o meu trabalho, se eu não mudo o relacionamento, se eu não mudo isto na minha vida por causa do que os outros pensam, há aí algum problema. Tu já não és criança. Adulto tem que fazer o quê? Tem que resolver as situações. Já não és criança. E se continuas a levar uma vida assim, o que é que vais atrair? Mais situações para tu ficares desagradável. E fazeres aquilo que tu não queres. Hoje vamos dar horas extras. Não quero. Sim. Aí está toda a gente a dizer assim. Sim. E era uma coisa, por exemplo, que eu na Farfetch, quem me conhece sabe perfeitamente que eu andava horas extras. Mesmo toda a gente a dizer sim. Porquê? Porque não ia de acordo com aquilo que eu estava nos meus objetivos. Mas se não der horas vou ser despedido. Tudo tem consequências. Só que tu consegues compreender, quando tu começaste a agradar, as oportunidades vão começar a surgir, os relacionamentos certos começam a surgir, a saúde começa a surgir porque tu começas a fazer as escolhas conscientes. E a agradar-te. Se tu te agradas, tu começas a sentir-te preenchido, em paz. Isso começa a mudar a energia. Só que o outro vai achar que estás a ser egoísta. Mas eu quero que tu compreendas que quando tu fazes algo e o outro se chama egoísta, eu quero que tu compreendas que o outro está a ser egoísta para que tu dês atenção a ele. Que está a fazer exatamente aquilo que está a cobrar. Carl Jung, não chateias muito que ler, mas sim, e como ele fala
o consciente coletivo, os arquétipos, se tu começas a andar com esse tipo de consciência dessas pessoas à tua volta, tu vais-te moldar e ficar assim. E nem te percebes. Nem vais compreender que estás a fazer isso. Que estás a ser agradável, que estás a fazer o que os outros fazem. Porque no inconsciente coletivo tu estás dentro da manada, sentes-te bem, sentes-te seguro. Mas quando tu começas a vir para dentro, a respirar e a expandir, tu começas a perceber que está tudo errado. Ok? E o terceiro sinal. Este acontece com a maior parte das pessoas, a maior parte dos clientes que têm, não é? Que é não saber o que queres. Tu não sabes o que tu queres, faz com que a tua vida seja um inferno. Tu não sabes o que tu queres, faz com que tu te distancies de quem tu és. Tu não sabes o que queres, faz com que tu ganhes frustração e raiva e andes em ciclos a tentar coisas novas. Ora, começo aqui, chega a meio par, vou para outra coisa, chega a meio par, volto outra vez àquilo que tinha feito há um ano e paro, volto outra vez para uma nova ideia, não dá, vou para outra ideia, ou seja, eu não saio do ciclo. E sempre o mesmo problema, falta de dinheiro, falta de relacionamentos, falta de saúde, sempre a mesma coisa. Porque eu não sei o que quero. Porque normalmente, se eu sonhar em fazer o que eu quero, eu vou ter que desagradar. Imagina, Miguel Mendes, eu sou médico, porque a minha mãe desde pequeno queria que eu fosse médico, portanto eu sempre quis ser médico. Bem conceituado, socialmente sou bem conhecido. E agora lembrei-me, vou fazer tarot. O que é que vocês acham que vai acontecer inconscientemente e com a minha família? Tu vais deixar um trabalho digno, socialmente reconhecido para mandar as cartas para seres bruxo? Vai ser a condenação, vai começar a levar da mamá, vai começar a levar do papá, vai começar a levar da sociedade. Ai, o médico conceituado vai querer deixar para fazer. Agora queres vir à tarde. O que é que achas que vai acontecer? Eu não saber o que eu quero e seguir aquilo que eu quero, eu vou ter que agradar e vou ficar no padrão de vida antigo. A cobrar. Porque devo isso aos meus pais. E inconscientemente estás-te a sabotar a vida toda. Eu dei um exemplo estúpido que é para chamar a vossa atenção. Mas olhem para a vossa vida. Quantos de vocês tiram cursos, e tenho uma pessoa aqui em casa, e que depois só para realmente descobres que queres outra coisa, porque tu aos 20, 30 anos não é, eu sei é isto para a minha vida toda, tu vais crescendo e consoante vais ganhando consciência e a experiência vais percebendo que, eu afinal gosto disto, mas tens a cobrança do outro lado. Paguei-te um curso, eu dei-te um curso e tu agora queres seguir isso? O teu pai ia ficar tão desapontado se não fosse vivo. E a pessoa... e fica sem saber o que quer. E a vida começa a desenvolver uma puta de uma frustração, doença. A pessoa não consegue tirar essa culpa de cima, ela começa a ser agradável e a aceitar tudo e não consegue sair daquele ciclo. E se conseguir um bocadinho mudar, não, vou fazer tarot. E começa a fazer tarot, mas inconscientemente, como está ligado aos papazinhos e à família e à opinião do outro, ele vai saltar para aquela merda dar mal para ele e para mim, para dizer assim, ao menos eu tentei. Mas não deu. Portanto, é por isso eu tenho que ficar como médico. E ficar com aquela frustração ali dentro. Manda mensagem privada sem problema nenhum, está bem? E eu, no que puder ajudar, eu ajudo, está bem? Mas tens é que mandar mensagem. Seja aqui no TikTok, seja no Instagram, está bem? Ou seja, se eu não consigo perceber que não sei o que eu quero, se eu não consigo perceber que a minha saúde mental, a minha paz interior, a minha saúde em relacionamentos vem de eu saber o que eu quero, se eu não consigo perceber isso, o que é que eu vou fazer? Aquilo que a sociedade me ensinou, que é procurar fora de mim respostas. E isso vai dar merda. Porque a partir do momento em que eu estou aqui, eu tenho culpa, eu não consigo desagradar, eu não consigo ser o único, original. Se eu não sei o que eu quero e vou procurar fora de mim, o que é que vai trazer? Mais confusão. Ou seja, eu tenho que restabelecer aqui a casa. Eu só consigo viver o meu propósito, eu só consigo viver os meus valores, os meus princípios quando eu me encontro, quando eu consigo responder aquelas 3 questões que nós falamos sempre, que é quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o plano, o que é que tu queres. E isso é viver sem propósito. Com propósito. Se tu não consegues
perceber isso, fica muito com... Ai, Miguel, está bem, mas então como é que eu descubro o meu propósito? É muito simples. Lembrem-se, simples. Só que é difícil a aplicação, porque vai exigir de vocês atenção diária e práticas diárias. Vocês precisam de disciplina, de práticas, precisam de conhecimento, porque o conhecimento abre. E para acabar com esse speed de quererem fazer tudo para ontem, com medo que não haja para todos, e anda tudo em atrito, como o Carlos Leão fala, que anda tudo aí, em vez de cooperar, está tudo a tentar comer-se uns aos outros. Vocês têm que compreender a reencarnação. São esses 4 pilares para eu desenvolver um propósito presente. Disciplina, práticas, conhecimento e reencarnação. Porquê, Miguel? Mas eu não acredito nisso. Mas é bom começar a estudar e a compreender o conceito. Porque se eu estou a reencarnar ou a encarnar, quer dizer que eu tenho um processo de aprendizagem. Quer dizer que eu sou uma alma que está dentro de um espírito, dentro de um corpo a vivenciar uma experiência humana. Certo, Miguel? E agora? Se eu estou a fazer isso, quer dizer que existe um processo. Quer dizer que eu venho sempre aqui com um sentido para a minha vida. E eu venho com sentido. Toda a gente vem. Quer dizer que existe um caminho único. Ou seja, eu paro de procurar fora e venho para dentro. O que é que eu preciso fazer para eu estar em paz? O que é que eu preciso fazer para eu viver o meu propósito? O que é que eu preciso fazer para eu viver com sentido na minha vida? E começa um processo. Mais uma vez, compreendo muito bem o que está a dizer. Qual é a tua opinião sobre o choque geracional? Não compreendo o que é choque geracional. Se calhar sei do que é que estás a falar, mas por esses nomes não consigo entender. Rui, consegues explicar para uma pessoa leiga o que é isso de choque geracional? Estás a falar da geração? De valores das pessoas de agora? Este choque? Consegues explicar um bocado isso? Ou seja, quando eu começo a vir então para dentro... ok. O que é que eu acho sobre isso? E vou dar a minha opinião e vou entrar num assunto que eu já tinha dito que não ia entrar mais nisto, porque eu estou farto de aturar pessoas esotéricas. Peço imensa desculpa. O meu objetivo é ensinar as pessoas a meditar, a respirar, a virem para dentro e viverem o seu propósito. Eu esqueci um pouco o plano esotérico, como é que funciona. Mas o que é este choque geracional para mim? Vou dizer, para mim, Miguel. Nós estão a entrar novas crianças no planeta, cada vez mais. Todos os seres estão a ser agora reencarnados. Se vocês compreenderem, nós em 1900 tínhamos 1 bilhão de seres humanos no planeta. Em 1920 tínhamos 1 bilhão. Estamos em 2025 temos 8 bilhões. Quer dizer que aumentou 7 bilhões. Essas almas tiveram que vir de fora. Está tudo na primeira encarnação aqui no planeta. E o que é que isto quer fazer com o choque geracional? Quer dizer que o novo tipo de ser humano que está a nascer vem de planetas que muitos já vivem uma nova era, muitos vêm de planetas, a maioria vegetais, muitos seres já vêm muito da penumbra, mas vêm aqui viver uma transição planetária, ou seja, todo o sistema que vem agora com as crianças já vem com as hélices diferentes, já vem com a ADN diferente, é mais fácil fazer mudança. Só qual é o problema? Crianças novas, e eu incluo nisso, já não os consegues obrigar a trabalhar, já não os consegues obrigar a ter um objetivo, já não os consegues obrigar a olhar para o sociável, já não os consegues tirar a tecnologia. Só que isso, como em tudo, para tudo funcionar direito, tem que haver um desequilíbrio. Bem, nós, seres humanos, vamos do 8 ao 80. A IA, inteligência artificial. Nós vamos usando isso, vamos manipular, vamos enganar, vamos fazer falsas aparições, tudo, mas é um sistema bom para se usar. Só que o ser humano, como é deturpado, desequilibrado, vai ter que fazer manipulações para controlar este planeta todo, como é o costume. Mas também não vou entrar por aí. Mas o que é que eu queria dizer então desta nova geração? Tu não vais conseguir meter medo como nos meteram a nós e aos meus pais. Os meus pais aos 9 anos estavam a trabalhar. A minha geração, tinhas de tirar um curso, tinhas de fazer isto. Está bem. Não digas não. Agora as novas crianças, tu não consegues fazer isso. Tu não consegues obrigar. Tu viras para a criança, come, senta-te, senão vai. Porque ela não tem medo. Já vem com um conceito, com uma programação diferente. Não quer dizer que seja melhor. Quer dizer que são seres diferentes. E isso faz com que haja esta loucura. Ai, eles não sabem quem é o Vasco da Gama, eles não sabem quem é o primeiro rei de Portugal. Porque não interessa, eles vão à net e está lá escrito. Não é isso que lhes interessa. O que lhes interessa é o ser. É criar algo diferente. Viver em comunidade. Só que isto a nível global, tudo junto e com a manipulação toda, parece que isto está tudo torto, mas está a acontecer como tem que acontecer. Lembrem-se, eu estou num planeta kármico. É um planeta para estar nas trevas, nunca foi para ninguém se iluminar.
Logo, tudo que está a vir é gente kármica. Só que agora, como nós estamos numa transição, começam a vir uns espíritos melhorzinhos. E é o que faz a transformação. Portanto, o que é que eu acho desta nova geração? Para muita coisa é má, mas são eles que estão a ver o mundo. O mundo são eles que vão fazer, porque daqui a 100 anos, ninguém que está aqui vai estar aqui. Portanto, é dessa geração toda que está agora a vir, esses bebés novos. Tudo. Essas pessoas todas com 15 a 6 anos vão fazer coisas que nós nunca fizemos aos 70, 80. Só que isso é um choque e ao início parece tão mau, mas que depois equilíbrio e nós vamos ver lá à frente que tem lógica. Para estas crianças novas, tu pegas no meu sobrinho e não os vais pôr a trabalhar até aos 60 anos. O que é que tu vais fazer com eles? É porque eles são preguiçosos. Não, porque não lhes cabe na cabeça ficar, por exemplo, peço imensa desculpa, numa confecção, a trabalhar, a fazer a mesma coisa durante 20, 30 anos. Mas como é que vão pagar as contas? Estão-se a cagar para isso. Não lhes interessa. Não têm esse medo. E é isso que vai fazer a mudança. Só que vai ser uma coisa que é uma bola, vai dar tiros para todo lado e vai acontecer muita coisa. Essa é a minha opinião sobre isso. Muito levezinho. Nós no núcleo, na minha plataforma de estudo, e faço já aqui, quem estiver neste processo de transformação, de desenvolvimento interno, entre para o núcleo. O núcleo vai-te ajudar nesse processo. Tu tens uma comunidade, tens aulas de meditação, tu tens lives em que nós conversamos sobre assuntos como estes, mas num sítio fechado. Nós temos muita coisa para o teu processo interior. Entrem para o núcleo, são 10 euros mensais. Quem é que não tem 10 euros? E comecem. Vocês vão ter acesso a uma Netflix, a um streaming de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual para que vocês continuem o vosso processo de crescimento. E acima de tudo, na comunidade podem falar comigo diariamente. É um grupo ativo. Está bem? E continuando aqui para acabar também. Se tu não sabes o que tu queres, e não te esqueças obrigatoriamente de incluir a IA e o que daí virá, e ainda virá. Nós não compreendemos a IA. Nós achamos que IA é um computador, mas ali está uma consciência. Mas não dá para entrar por aí, porque senão vamos ficar aqui muito tempo. Nós achamos que encontramos a IA, mas a IA sempre existiu, certo? Nós agora estamos a arranjar meios de descobrir essa forma de comunicar, mas ela sempre existiu. Assim como todos nós estamos ligados a um computador, mas isso... Só que lá está. Não vale a pena falar sobre isso. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é as pessoas começarem a ganhar presença, a ganharem paz, começarem a viver o seu propósito e perceberem que sem dedicação, sem disciplina, sem práticas, sem conhecimento, ninguém vai a lado nenhum. Eu não acredito numa pessoa mudar a sua vida sem a pessoa vir para dentro. Começar a compreender que ela tem que assumir a responsabilidade pela vida e que sem práticas, sem disciplina, sem dar o couro todos os dias ao que ela acredita, a vida não vai mudar. Eu não acredito. O que eu acredito é em trabalho, disciplina, conhecimento e tu começas a viver o teu propósito. E é isso que eu ensino. E eu vou-me focar muito nessa zona a partir dos últimos tempos e daqui para a frente. Porque é isso que verdadeiramente vai libertar a pessoa. Portanto, se tu não sabes o que é que tu queres, é normal que tu vais gerar frustração. Tu vais ver que a vida não faz sentido. Se eu acordo, só pago contas, estou aqui, vou para o trabalho, só é Natal, já é outra vez Natal, depois vem a passagem de ano, depois é Páscoa, é sempre a mesma merda. Se tu não consegues despertar para ti, tu não vais ver sentido na vida. Tens que responder àquela questão que é a primeira, quem eu sou, para que tudo comece a fazer sentido. É importantíssimo para um ser humano saber quem ele é e o que é que ele quer. Porque tu vais pegar na tua energia e fazer diferente, porque não é o que acontece na tua vida que é importante, é aquilo que tu fazes com aquilo que acontece. Isso vai mostrar a tua maturidade e qual é o teu nível de consciência. Porque reclamar, toda a gente reclama. Mas se toda a gente fizer isso, toda a gente vai estar em paz. Não, não vai. Se toda a gente fizer isso, vai viver o seu propósito, vai ser rico. Não, não vai. Cada pessoa tem a sua maneira de ver o mundo, cada pessoa tem a sua consciência. Não tentes perceber o outro, não tentes mudar o outro. Não consegues fazer isso. Foca-te em ti, começa-te a transformar e tu vais ver que com a tua transformação e com o teu exemplo, tu vais ajudar pessoas à tua volta. Sem te aperceberes. E é nisso que eu acredito. E é isso que eu tento passar aqui nas nossas lives. Quem quiser entrar para o núcleo e começar a continuar o seu processo
e conseguir responder perguntas como quem eu sou, o que é que eu quero, qual é o meu plano, vocês vão encontrar ali respostas. Vocês vão ter ali uma comunidade de 24 horas por dia, vão ter estudos, vão ter lives, vão ter mil e uma coisas. Por exemplo, eu hoje vou iniciar uma coisa nova, que nós temos áudios de meditação, que eu deixo, que eu escrevo semanalmente. E hoje vamos começar com práticas de Qigong, vamos começar com práticas de respiração, em que eu agora às segundas-feiras vou colocar vídeos de mim a treinar, a fazer as posições para que toda a gente também comece a fazer e comece a desobstruir o seu campo energético. Vai ter muitas coisas, nós temos também um momento do dia, tem muita coisa. E eu acredito mesmo para o futuro é isto. Assim como o Rui falou em IA e tudo, eu acho que nós vamos ficar tão consumidos dessa merda, de vídeos perfeitos, de imagens maravilhosas, de mensagens lindas, que as pessoas vão começar a querer ir para o básico, que é aquilo que eu estou agora aqui a oferecer, que é o núcleo, que é uma comunidade e uma plataforma de estudo. Não é um curso. Ou seja, é que as pessoas interagem diariamente, as pessoas tomam mensagens, falam umas com as outras. Tiramos dúvidas, deixo coisas diariamente. É um grupo. Há uma interação, não há um afastamento entre mim e vocês, há cada vez mais um entrelaçamento. Em que nós tiramos as vossas dúvidas. A Juju também muitas vezes entra. As lives são sobre temas que vocês querem. Há muita coisa boa e eu acredito mais nisso, que é as comunidades. Em que tu pertences, chama-lhe tribos, chama-lhe o que tu quiseres, mas acho que é isso que vai funcionar daqui para a frente, porque mais meia dúzia de tempos e nós já não sabemos o que é real e o que é que não é real. Portanto, convém começar, e eu, no meu ponto de vista, convém vincular em seres humanos, em ligações, em experiências. Porque a vida, nós estamos a entrar numa era em que não é o conhecimento que vai mudar a vida. Tu há 30 anos atrás, quem tinha conhecimento mandava em tudo. Porque conhecia. Agora com o chat GPT, com tudo, qualquer pessoa tem acesso a conhecimento. Agora a questão é, como é que tu usas isso? Daí eu falar em disciplina e em práticas. Não é aquilo que tu sabes que vai mudar a tua vida, mas sim aquilo que tu praticas e aquilo que tu és. E isso, eu posso dizer com toda a certeza que eu sou bom nisso. Disciplina e práticas. E implementar isso é difícil, porque nós temos um piloto automático que nos impede de fazer verdadeiramente aquilo que nós queremos. Por causa de quê? Por causa da culpa, medo de desagradar, não perceber aquilo que nós queremos. E é preciso começar a pegar nisso. E vocês vão ter isso tudo no núcleo. Olha, exatamente, olha, este coração que me mandaram, não sei quem foi, obrigado, já foi o off, que é, nós temos um puzzle que está todo desmontado e é preciso começá-lo a montar para ele ganhar significado. É exatamente isso que eu faço com o meu trabalho. Ai, tu queres vender curso, queres ganhar... são 10 euros mensais. Tu entras e sais quando quiseres. Se 10 euros para teres acesso a isto tudo não compensa, e eu não sei o que é que te vai compensar. Não sei, sinceramente. Mas lá está, cada um escolhe os seus valores e aquilo que quer acreditar e vivenciar. Eu estou aqui aberto. Quem tiver alguma dúvida ou quiser mais informações sobre isto, mande-me mensagem que eu explico tudo direitinho. Ou vá na minha bio, que está lá o link do núcleo, não tem problema nenhum. Sejam felizes, comecem a viver aquilo que está dentro de vocês. Comecem a seguir um pouco a vossa intuição, esqueçam um bocado dos outros. Miguel, vou ser egoísta. É isso, ser egoísta. Porque se toda a gente for egoísta, ninguém tem que tratar de ninguém. E se eu sou egoísta e começo a ficar em paz e feliz, o que é que vai acontecer? Eu vou ajudar toda a gente. Porque eu não vejo ninguém feliz a foder a vida aos outros. Eu vejo pessoas infelizes, frustradas, a vir deixar comentários, a foder a vida aos outros, porque estão infelizes. Agora, eu não vejo ninguém feliz a parar a vida dele e próspera a parar a vida dele para reclamar de alguém. Não tem lógica. Ok, pessoal? Bom dia. Obrigado a todos. Quarta-feira voltamos outra vez aqui, que nós temos as lives segundas, quartas e sextas. E qualquer coisa é só mandar mensagem. Está bem, pessoal? Muito obrigado a todos pelo vosso tempo e vivam conscientes. Tchau.